O vídeo de hoje será focado no Comando 5, um comando formado por diversos mercenários africanos e europeus que ajudaram a combater rebeldes no Congo. Mas antes, vamos entender quem eram os rebeldes. Em dezembro de 1963, uma rebelião de comunistas eclodiu na província de Kwilu. Inicialmente, era uma disputa tribal que se transformou em uma onda crescente de rebeliões contra o governo central do Congo na época. Conforme a agitação se espalhava, rebeldes de esquerda estabeleceram um Comitê de Libertação Nacional em Kivu, inspirados pelo falecido anti-imperialista Patrice Lumumba. Em 1964, Moïse Tshombe retornou do exílio na Espanha e se autodeclarou a única pessoa capaz de unir as facções em guerra. Sua popularidade e habilidade política o levaram à sua nomeação como primeiro-ministro da capital do Congo em 6 de julho de 1964. Em agosto, a rebelião havia se transformado em uma guerra civil e agora a chamada Rebelião Simba tomou conta da cidade de Stanleyville em 5 de agosto de 1964. Os líderes dos rebeldes eram politicamente de esquerda. A maioria de seus combatentes, no entanto, eram de tribos das províncias de Kivu e Oriental, uma república do Congo. Muitos deles eram de religiões tradicionais africanas com crenças animistas. O nome Simba vem do fato de que os combatentes tribais foram informados por xamãs que eles seriam imunes às balas e seriam transformados em Simbas, a palavra Swahili para leões, quando estivessem em batalha. Em julho de 1964, Jerry Puren, um ex-oficial mercenário da Força Aérea de Katanga, começou a recrutar mercenários para apoiar o exército congolês a pedido do primeiro-ministro Moïse Tshombe. Puren concentrou seus esforços na África do Sul e alertou 200 homens sobre a possibilidade de emprego como mercenários. O ex-oficial militar britânico, Mike Hoare, que já havia trabalhado com Tshombe em outros conflitos, foi designado como comandante da força mercenária. Puren ficaria encarregado das operações aéreas, e o segundo no comando era Alastair Wicks, ex-oficial executivo dos Serviços Aéreos Especiais da Rodésia, que também havia servido com Hoare e Tshombe em 1961. Centros de recrutamento foram estabelecidos na África do Sul e nas então Rodésia do Norte e do Sul. Hoare colocou anúncios em jornais sul-africanos, convocando homens brancos fisicamente aptos, amantes de combate e tremendamente românticos a se juntarem ao Comando 5. Os contratos tinham duração de 6 meses, com salário básico de $280 por mês, mais 420 pela periculosidade do trabalho e uma ajuda de 37 mil francos congoleses. Sargentos recebiam um salário básico de $400 e oficiais superiores eram compensados com $1.100 por mês. Em caso de morte, o valor de 19 mil seria pago para os parentes próximos. Aventureiros da África do Sul, muitos dos quais haviam lutado com Moïse Tshombe na secessão da província de Katanga, se inscreveram, assim como recrutas da Rodésia e de Nyasalandia. Organizacionalmente, o Comando 5 foi dividido em 8 subunidades, com 2 oficiais e 3 sargentos por subunidade. As primeiras ordens emitidas a Hoare pelo chefe da ANC, Major Joseph Desire Mobutu, instruíram Hoare a implantar uma companhia de 200 homens imediatamente em Kamina com a missão de retomar Manono, Albertville, Fizi e Uvira. Além disso, 300 voluntários foram designados para formar 6 pelotões para os 6 grupos móveis planejados, e 500 voluntários em uma companhia foram designados para retomar Stanleyville imediatamente. Em setembro de 64, as inscrições foram encerradas, pois 1.000 recrutas haviam sido contratados, mas as instalações, treinamento e organização do comando tornaram altamente improvável o cumprimento das primeiras ordens. O governo belga enviou o coronel Van de Waal para o Congo. Durante uma reunião com Tshombe, Van de Waal deixou claro
que não toleraria interferência política nas operações militares. Como resultado, ele recebeu autoridade para trabalhar diretamente com as unidades logísticas belgas, o apoio aéreo da CIA e os mercenários. Uma observação aqui, antes de continuar, sim, a CIA participou desses confrontos, enviando materiais e contribuindo com sua inteligência, embora na época eles não admitissem. Após algumas semanas de treinamento, o Comando 5 entrou em combate, mas no início enfrentaram problemas de logística e falta de disciplina. Poucos dias após a chegada do primeiro grupo de mercenários ao Congo, Howard lançou 2 ataques contra a cidade de Albertville, controlada pelos Simbas. Ambos os ataques foram repelidos. A falta de equipamento, treinamento inadequado e irregularidades no pagamento afetaram a moral da unidade, que sofreu inicialmente uma alta taxa de baixas. Ao longo do ano, o governo congolês melhorou a situação financeira e logística, enquanto Howard excluiu soldados considerados inadequados. No final do ano, o comando ainda enfrentava problemas disciplinares. No início de 65, o governo congolês havia expulsado os rebeldes de grande parte do leste do Congo, mas a situação permanecia instável. O comando, então, foi encarregado de garantir a fronteira, restabelecer linhas de comunicação e eliminar focos de resistência, especialmente nas áreas de Fizi-Baraka e Uvira. O Comando 5 desempenhou um papel significativo no resgate de reféns, especialmente reféns europeus e missionários dos rebeldes Simba. Além desse feito, há relatos de que subunidades de 15 homens conseguiram derrotar e expulsar grupos com mais de 300 soldados inimigos durante confronto. Essas ações frequentemente ganharam manchetes na Europa por meios de jornais e por meio do documentário que usei em maior parte do vídeo, chamado África Adio. Apesar dessas manchetes, os mercenários estavam longe de serem considerados heróis, pois complementavam seus salários, revistando os corpos em busca de dinheiro e assaltando bancos em Stellenville. O Comando 5 tornou-se tão eficiente em trabalhar com as tropas congolenses da ANC que praticamente limparam o leste do Congo dos rebeldes Simbas e, em outras operações, quase capturaram Che Guevara em seu acampamento, forçando-o a escapar para a Tanzânia. É isso mesmo, mas isso já é assunto para outro vídeo. Apesar desses feitos, essas vitórias tiveram um custo político. Em 13 de outubro de 65, o presidente congolês Joseph Kasavubu destituiu o primeiro-ministro Tshombe de suas funções e o substituiu por Evariste Kimba, considerando Tshombe como muito ambicioso e impopular no país e nos estados africanos vizinhos. Pouco depois, Mobutu removeu tanto o presidente Kasavubu quanto o primeiro-ministro Kimba em um golpe, nomeando-se presidente. Tshombe havia sido amigo e protetor do comando e sua destituição imediatamente causou incerteza e insegurança dentro do comando. Jerry Purin deixou o Congo com Tshombe para o exílio na Bélgica. Mike Howard e Alistair Weeks não renovaram seus contratos e deixaram o Congo. John Peters, então comandante do comando, continuou a jurar sua lealdade ao governo e procedeu com algumas operações no sul do Congo. As operações lideradas por Mike Howard ficaram tão famosas, principalmente por causa de notícias e do documentário que citei, que algumas produções cinematográficas inspiradas nos mercenários foram realizadas na metade dos anos 70. Howard foi contratado como consultor técnico para o filme Selvagens Cães de Guerra, uma história fictícia sobre um grupo de soldados mercenários contratados para resgatar um presidente africano deposto, semelhante a Tshombe, em uma nação da África Central que se assemelhava ao Congo. O personagem Coronel Alan Faulkner, interpretado por Richard Burton, foi inspirado em Howard. Antes disso, em 68, outro filme inspirado nas ações desses soldados já havia sido lançado, em Os Mercenários,
o líder de uma região no Congo contrata um grupo de mercenários, entre eles um médico alcoólatra e um ex-nazista, para proteger uma carga valiosa que precisa ser transportada de trem através de uma área controlada por forças rebeldes. Mike Hoare morreu de causas naturais na África do Sul, conseguindo chegar nos 100 anos. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o like. Eu gostei da história desses mercenários, então pode ser que breve eu faça mais vídeos sobre eles. Se você é novo no canal, considere se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!